Boa noite, estou aqui para falar para vocês hoje sobre Esther. E como eu já tinha prometido, esse vídeo hoje vou gravar, vai ser um pouco mais extenso, porém vai ser uma palavra maravilhosa, no qual o Senhor colocou no meu coração o desejo de estar dizendo para vocês as duas maneiras em que o Senhor faz na nossa vida de formas diferentes. Quando Ele prepara tudo e quando Ele nos coloca numa posição para que nós busquemos para que Ele faça. Então, a Esther é um caso específico no qual, quando o Senhor quer exaltar, Ele não pede permissão para nenhum de nós. Quando Ele quer fazer, Ele simplesmente prepara e Ele sempre prepara o melhor. Vamos estar lendo aqui agora alguns versículos do livro de Esther para vocês, para a gente poder entrar nesta passagem maravilhosa, nessa história maravilhosa que tem muitas lições e muitas coisas perfeitas e maravilhosas para que o Senhor nos ensine e nos venha capacitar para viver o sobrenatural e para viver o melhor na presença dele em todos os propósitos que ele tem para a nossa vida. Esther 2, versículos 7 e 8. Este criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe. E era a moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Também aqui o 12. Chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada um segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Veja como Deus é perfeito quando Ele quer. Esther era uma moça que ninguém nem sequer notava que ela existia. Uma moça que vivia num vilarejo e ainda por cima nem família tinha. Digamos assim, que se toda a família dela foi extinta durante o exílio lá em Babilônia, seus pais ficaram por lá ou foram mortos, sei lá de que maneira. Porém, o Senhor tinha algo especial com Esther. E aqui eu te chamo a atenção para o seguinte: quantas das vezes você tem questionado por que você está em certos lugares? Quando o Senhor quer exaltar alguém, Ele usa de maneiras nas quais muitas das vezes nós não entendemos. Eu sei que o Senhor trabalha de uma forma na qual de maneira nenhuma nós conseguimos entender ou explicar. Porque Esther não planejou ser rainha. Esther não tinha o desejo de ser a mulher que ela se tornou. Porque a ambição dela não almejava nada disso. O único desejo dela era ser uma boa moça, era ser uma mulher de valor e uma pessoa honrada. Então, muitas das vezes, nós perdemos o nosso foco, a nossa bênção, por não entender a maneira que o Senhor quer fazer na nossa vida. E hoje o Senhor traz você aqui para você entender uma coisa. É Ele quem faz. É no tempo dele e da maneira dele.
Os versículos que eu li aqui é o seguinte: Esther estava na vidinha dela lá, com o tio dela, porém o tio dela sempre foi um homem que prezou muito pelo que é certo ou errado. O tio dela sempre cuidou muito bem de uma forma que ele preparou ela para algo grande. É como se o Senhor colocasse no coração dele: cuide dela, porque eu tenho um chamado grande para ela. Mas ele nunca disse isso para a sobrinha dele. Ele nunca disse isso para Radassa. Ele a criou com muito amor, com muito zelo, ensinou todas as coisas a ela que o Senhor assim colocou no seu coração. Quantas das vezes nós estamos em um processo de aprendizado no qual, assim como Esther, nós nem imaginamos o porquê estamos aprendendo ou estamos passando por certas situações. Aí o Senhor vem do nada, te pega, te leva para a casa do rei, te coloca lá, junto com muitas outras pessoas que muitas das vezes você nem conhece, nem sabe o porquê está no meio daquele povo, mas ele te coloca lá para ser tratada de uma forma especial. Ele ali, naquele momento, ele colocou Esther em uma posição que ela chamou a atenção até mesmo dos eunucos, que estavam ali simplesmente para fazer o que o rei tinha mandado. Cuidar do tempo de purificação daquelas mulheres até que chegasse o dia em que o rei as chamasse. E aquela que achasse graça diante do rei, essa seria colocada como rainha. Olha o privilégio que Esther teve. E outra, ela não pediu, mas o Senhor colocou ela numa posição na qual ela foi tratada diferente até mesmo no meio das outras mulheres. E ela nem quis nada, ela nem pediu nada. Mas quando aqui eles dizem que passa-se por um período de purificação com óleos de mirra, com especiarias, isso era algo que somente o rei tinha acesso. Não era qualquer pessoa que tinha acesso a essas coisas. Era, vamos dizer assim, era como viver. Hoje, é como se você fosse lá na comunidade, pegasse alguém e colocasse entre os milionários. Foi desta maneira que Deus fez com ela. E para quê? Porque o Senhor tinha um chamado na vida dela, assim como Ele tem na minha e na sua. E o chamado que Ele tem na minha vida e na sua vida, Ele vai fazer coisas que muitas das vezes você não vai entender. Mas se prepara, porque o Senhor está prestes a te tirar de onde você está, da sua zona de conforto, mas para te colocar num lugar que Ele preparou. E quando o Senhor prepara o melhor. Não se preocupe em pensar assim: nossa, o Senhor vai me colocar em tal lugar assim, e eu preciso estar assim. Não se preocupe. No tempo de Deus, Ele vai te buscar. Ele manda os seus soldados na sua porta. Ele envia a carruagem, ou melhor, a limusine na sua porta e te coloca num lugar onde você vai ser tratada como uma princesa, como uma rainha. E ali Ele vai te dar o melhor. Mas nunca se esqueça de quem você é.
porque da mesma maneira que o Senhor te colocou lá, sempre vai ter alguém querendo te derrubar. Mas o Senhor manda te dizer que se você permanecer como Esther, fiel, você vai ser a escolhida. Você vai achar graça diante de Deus e Ele vai te colocar num patamar ainda mais alto do que esse que você está. Então, ali, naquele momento, o que o Senhor preparou para exaltar Esther foi algo que ela nunca na vida dela imaginou ter, ou sentir, ou viver. Quem é de nós que consegue... A gente hoje vê muita coisa na internet, vê muita gente dizendo que ganha dinheiro fácil, porém, até onde isso é verdade, né? Mas eu quero te dizer hoje algo para te chamar a atenção. Quando o Senhor te exaltar, todos vão ficar de queixo caído. Porque quando Esther foi levada e foi entre as mulheres ali, agraciada com tudo do melhor, quando o rei a chamou, ou melhor, quando chegou o tempo dela se apresentar diante do rei, ela poderia pedir o que ela quisesse, porém ela não pediu nada. Por quê? Porque ela é boba? Não. Ela sabia que tinha algo mais ainda, que não era só aquilo ali, que o melhor ainda estava por vir. E quando ela entrou na presença do Deus Todo-Poderoso, representado pelo rei aqui, Assuero, o Senhor achou graça diante dela e a colocou como rainha. O que você está pensando? Que o teu Deus não pode fazer, que é impossível na tua vida? Que não há possibilidades de que ninguém possa sequer um dia te enxergar aonde você está? Pois se prepara, porque o Senhor está mandando ir aí te buscar para te dar um banho, para te capacitar, para te moldar. E se você suportar o processo com amor, temor e tremor por Deus, pela palavra dele, você vai estar na posição de uma rainha. E aí sim você vai ver o que é estar na mão de quem tudo pode. Mais adiante, onde está escrito o quê? A outra maneira, quando Deus quer nos exaltar. De outra maneira, o Senhor faz o seguinte: o Senhor espera para ver até onde nós temos capacidade de buscá-lo, ou estamos dispostos a oferecer a Ele o nosso melhor. E aí, quando Mardoqueu não se ajoelha diante de Amã, Amã enfurecido, ousado pelo inimigo, quer destruir a Mardoqueu e a todos os judeus. Hadassa, ou a nossa Esther, é uma judia. E agora, não foi o Senhor que a colocou lá? Mas ela está lá protegida? Não. Não, porque um edito do rei não pode ser mudado. E aquele era um edito que Amã fez com o anel do rei.
não podia ser mudado. E aí, Mardoqueu disse a ela o que estava acontecendo. E ela disse que não podia fazer nada. Ela disse que se ela entrasse diante do rei, o rei mandaria matar ela. Mas aqui está o segredo de alguém que sabe onde buscar e de que maneira viver dentro do que o Deus Todo-Poderoso faz. Aqui Esther é colocada em uma situação na qual ela diz o seguinte: o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Mas aí Mardoqueu então disse que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuar por mim, e não comas nem bebas por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo eu pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto lhe ordenou. É que o Senhor incomodou Esther para fazer algo diferente, para chamar a atenção de Deus. E quando o Senhor muitas das vezes nos coloca em situações complicadas, a primeira coisa que nós fazemos é descabelar, né? Murmurar, reclamar. Esther não foi diferente não. Esther fez o quê? Falou: eu não posso fazer nada. Não tem como, se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, ele manda me matar. Fugir também não é uma opção. Quando você estiver em uma situação na qual não ache solução ou na qual você pensa que não tem o que fazer, o Senhor te chama a atenção e te lembra que se você não fizer, Ele manda socorro por outro jeito, de outra maneira. Porque se de tudo nós nos calarmos, como está escrito aqui, o Senhor faz com que até as pedras clamem a Ele. Então não pense que nós, por negligenciarmos o nosso chamado, por deixarmos de fazer algo, o Senhor não vai fazer. Quando o Senhor te chamar, não se preocupe. Quando Ele mandar você fazer algo, mesmo que seja entrar na presença do presidente dos Estados Unidos, não tenha medo. Porque se Ele mandou, Ele garante. Ele sabe o que você precisa fazer e Ele vai te instruir. E Ele garante tudo de maneira a te exaltar, e ainda tem mais. Além dele te exaltar, Ele te garante o seguinte, que quando Ele está no negócio, não tem como dar errado. Porém, é preciso fazermos a nossa parte. E aqui Esther coloca a situação na mão de Mardoqueu outra vez, e Mardoqueu fala para ela: não, tá beleza, só que se você está achando que você vai escapar, você não vai. Então, mas o Senhor vai enviar outro socorro, porque o Senhor, Ele é assim que Ele faz. Mas aí Esther se lembrou: opa, eu não posso fugir.
Se eu estou aqui, com certeza este era o propósito. Aí ela pegou e se lembrou do que o tio dela sempre ensinou. E aí ela convocou todo mundo a jejuar e orar. Hoje estamos vendo igrejas fechando, estamos vendo os nossos filhos mergulhados nos vícios, nas drogas, os nossos filhos se desviando da presença do Senhor, nossos parentes morrendo sem conhecer o Senhor. E o que nós temos feito? Nada. Nada. Nós temos que despertar. A palavra de Deus diz, desperta, ó igreja. Aqui Mardoqueu disse para Esther, ué, tudo bem, se você não fizer, o Senhor manda de outra maneira, mas o Senhor chama a sua atenção hoje, acorda, desperta, coloque a sua fé em ação, abra mão da sua vidinha de celular, da sua vidinha na qual você tem ali deixado de fazer o melhor para Deus. Vá ler uma palavra, vá falar do amor de Deus para alguém, para o seu vizinho, vá visitar alguém, vá orar nas madrugadas para que Deus tire o teu filho da boca, para que Deus tire os seus irmãos dos lugares nos quais eles estão e estão fazendo coisas que desagradam a Deus. Vá fazer uma oração na madrugada, jejum, em favor da saúde da sua família. Vá restaurar a sua família no joelho. Faça como Esther, não tenha medo. Ah, mas não tem ninguém que me ajude em oração. Quem precisa do socorro somos nós. Não é o nosso vizinho, nem o círculo de oração da sua igreja. Preste atenção em algo que Deus faz aqui. A Esther nos ensina o seguinte, não adianta fugir. Fugir não é a solução. Enquanto nós fugimos, o diabo destrói a nossa vida, destrói os nossos, zomba da nossa cara. Por quê? Porque não temos tempo de dobrar nosso joelho e clamar ao Deus Todo-Poderoso para Ele vir com socorro, para Ele sarar, para Ele libertar e para Ele fazer o que nós não podemos fazer. Não adianta descabelar, não adianta contar para a vizinhança e nem ir na polícia e muito menos internar o seu filho. Se você primeiro não buscar o dono da vida, se lembre de que antes de fazer qualquer outra coisa, dobre o seu joelho e clame pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, que Ele vai fazer. Ele vai te mostrar o porquê Ele te colocou nesta situação. O porquê de você estar nesta posição. A posição que você está não é para você bater no peito e achar lindo e maravilhoso. Eu sou. Você não é nada sem Deus. E o dia que você achar que é, o Senhor puxa seu tapete. Porque Ele é ruim? Não, para você não deixar a soberba entrar no teu coração. Para você não perder o melhor de Deus. Para você não perder a sua salvação. Mas hoje, a posição que você está é para que você busque pela sua família, pela sua igreja, pela sua cidade. Não deixe o inimigo zombar da tua vida. Não deixe o inimigo continuar fazendo tudo o que quer dentro da tua casa. Dobre o seu joelho, ore, jejue e creia que Deus faz. Ah, mas a Esther não conseguiu revogar o edito de Amã.
mas ela conseguiu destruir Amã e ainda por cima conseguiu um edito do rei para que os judeus e toda a sua descendência pudesse se preparar para o que ele tinha, para o que Mardoqueu, perdão, gente, para o que Amã tinha mandado fazer com eles. E eles foram vitoriosos. Eles destruíram o inimigo porque se adiantaram. Não esperaram o inimigo de boca aberta. Não esperaram o inimigo de braço cruzado, mas se encheram do poder e da graça do Senhor, enviou para eles. E nem foi com armas, nem com espadas, e lutaram pelas suas vidas. Venceram a batalha porque creram no que foi dito, porque creram na sua força que vinha do Senhor, porque sabiam que o Deus que eles serviam era que estava garantindo a vitória. Isto é só para quem crê. Se você serve um Deus tão poderoso, por que está com medo do que o inimigo tem feito, dos trabalhos feitos na madrugada? Temos que orar sempre. Temos que andar não zombando do inimigo, porque ele não brinca de ser inimigo. Mas nós temos que blindar a nossa vida e a nossa casa com muita oração e jejum, porque é desta maneira que nós vencemos o inimigo. Não é olhando ele destruir nada, não. O Senhor disse na palavra dele o quê? Se orares e se andares segundo os meus estatutos e os meus mandamentos, quando me buscares, eu sararei a sua terra. Eu farei para vocês o que vocês não podem fazer. Eu sou o Deus do impossível. Eu faço e não há quem possa me impedir. São frases bonitas? Não, é a palavra de Deus. É o poder que está nas tuas mãos e você não tem usado. Mas hoje Deus te chama. Deus quer te exaltar, mas Ele te chama para que você esteja nas duas posições, sempre colocando Ele em primeiro lugar. Porque quando isso acontece, não tem nada que impeça o agir dele, não tem nada que impeça ele de fazer, não tem nada que se coloque no seu caminho e se permaneça de pé, porque ele guerreia por ti. Ele faz. Esther fez o quê? Juntou os judeus em jejum e oração por 3 dias. O que é 3 dias de oração e jejum? No mundo espiritual, isso é uma bomba. No mundo espiritual, isso é algo que chama a atenção de Deus, que alegra o coração do Senhor. Se nós, pequeninos, nos alegramos quando vemos uma oração respondida, imagina
quando o Senhor vê a gente de joelho dobrado buscando a Ele, agradecendo pela vitória. Hoje o teu Deus quer te exaltar, porque Ele te ama. E pare de entregar a sua bênção na mão do inimigo. Que todos possam ter a mesma força e a mesma humildade de Esther. Esther foi parar dentro do rei, no reino de Assuero, sem ao menos sequer imaginar que um dia estaria ali. Foi colocada numa posição de alto escalão. Foi tratada com as melhores coisas do reino. Foi cuidada e agraciada com o melhor desta terra. E aí depois, o Senhor a colocou como rainha, porque o propósito dele era que ela continuasse a mesma menina lá daquele vilarejo. E ela demonstrou isso quando se colocou de joelhos em oração e jejum diante de Deus para buscar pelo seu povo. Vamos ter esta humildade de buscar, porque o Senhor tem prazer em nos exaltar, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas vamos nos lembrar de que somos dependentes do Senhor, de que somos, sim, grandes, mas na mão do Senhor, porque sem Ele nós não somos nada, nem ninguém. Nós somos o que somos quando estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, quando servimos com excelência, quando obedecemos Deus com amor, com temor e com tremor. E esta é a palavra de hoje para você. Deus tem vitórias grandes. Deus tem coroa para colocar na tua cabeça. Apenas se lembre de que Ele faz, mas Ele é quem tem que aparecer, não nós. Ele sem nós é Deus. Nós sem Deus não somos nada. Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor possa queimar os vossos corações com esta palavra. E que o Senhor possa abençoar ricamente o seu lar. Beijo no coração de vocês e até amanhã no devocional.